Para você que está procurando um carro usado para comprar, já deve ter ouvido que determinado carro da mãe de fulano ou de cicrano está inteirinho, porque ela usa pouco, geralmente para ir ao supermercado, levar as crianças na escola e que tem uma baixa quilometragem. Pois é. E se eu te contar que este carro pode não ser tão bom quanto parece? Para isso, vamos conversar sobre o que significa dirigir um veículo em condições severas. Em qualquer manual de qualquer veículo devem constar as orientações sobre a troca de determinados componentes do carro, baseado no número de quilômetros rodados. E para isso, é necessária uma revisão periódica do veículo. A correta manutenção preventiva se dá pela revisão de todo o veículo e a troca pré-programada de componentes. São filtros, fluidos, óleos, líquidos, pneus, cabos, velas, correias, tensionadores, bateria, amortecedores, discos, pastilhas, lâmpadas, palhetas, buchas, entre outras peças que obrigatoriamente terão que ser trocadas em determinada quilometragem ou tempo útil de vida. Mas tais componentes devem ser revisados periodicamente para avaliar a necessidade de trocas antecipadas, devido ao famigerado uso do carro em condições severas. Se você é leigo em mecânica, você pode estar se perguntando: mas eu uso pouco o carro, não ando muito, portanto não uso em condições severas. Opa! Lamento te informar, mas está na hora de você rever os seus conceitos. Então quer dizer que um carro que anda direto em estrada asfaltada pode estar mais conservado que um carro que só anda na cidade? Depende de uma série de fatores, mas se um carro que anda na estrada estiver revisado e em dia com a sua manutenção, pode muito bem estar em melhores condições que um carro usado só na cidade, porém sem revisões e mau cuidado. Isso porque na cidade você pode ficar muito tempo parado no trânsito, gastando a vida útil de vários componentes sem andar 1 quilômetro sequer. Portanto, o número que marca a quilometragem do carro não contabiliza todo o tempo parado ou perdido em marcha lenta naquele acelera, freia da cidade. Este é um exemplo de uso do carro em condição severa. O motor tende a esquentar, o tráfego para, o consumo aumenta, a troca de marchas e o uso dos freios exigem muito mais do carro do que em uma autopista ou uma estrada, onde ali pode se desenvolver uma velocidade constante, maltratando menos o motor e com uma refrigeração mais eficiente do que na cidade. Pois bem, o tal carro de madame que anda pouco pode até ter pouca quilometragem, mas independente de quantos poucos 1.000 quilômetros tenha rodado, se esse carro já tiver alguns anos, muitos componentes podem estar comprometidos. Por exemplo, o óleo do motor é recomendado que seja trocado independente de quilometragem em até 1 ano. Uma correia dentada de um carro que tenha aí os seus 30.000 quilômetros, mas que tenha 6 anos de vida, essa correia já perdeu a sua vida útil, que é de até uns 5 anos. A partir disso, o risco é seu. Esta correia pode estar ressecada, poída ou mesmo incapaz de promover a tensão ao sistema com a mesma qualidade de quando ela era nova. Portanto, aprenda que carro que roda pouco será um bom carro se este foi necessariamente revisado e teve os seus componentes trocados no seu devido tempo. O mito do carro pouco usado que só vai para o supermercado e volta, esse mito cai quando a gente analisa outro tipo de condução severa: o uso do carro em períodos curtos e intervalados. É o caso de quem sai de carro cedo de casa, mas não mora tão longe do trabalho,
E o que acontece é que o motor do carro e o seu óleo nunca esquentam o suficiente para atingir o grau de viscosidade e temperaturas ideais para o motor. Na volta do trabalho, todos os dias a cena se repete. Acredite se quiser, mas utilizar o carro assim é considerado uso em condições severas. Carro que anda pouco não é necessariamente sinônimo de carro bem cuidado. Tudo é uma questão de revisão e manutenção. Uso em condições severas não significa usar o carro em enchentes ou embaixo de um temporal. Não são as condições climáticas, e sim as condições a que o carro está sujeito. Significa também submeter o carro a um tipo de esforço que acaba estando acima ou abaixo das condições para o qual aquele carro foi projetado. No caso do carro que não esquenta o suficiente por rodar poucos quilômetros até o seu destino, o óleo do motor frio está todo no cárter, sobrando apenas uma fina película lubrificante nas partes mais altas. O momento de ligar o carro frio é o momento de maior desgastes das peças internas do motor, uma vez que estão poucos lubrificadas e ainda frias. Dica: é por isso que é recomendado que não se ligue o carro e já saia andando rapidamente. Dê a ele 1 ou 2 minutos que seja para que o óleo possa esquentar e subir um pouco. Cuidado! Ao ligar o carro com o motor frio, nunca fique acelerando o carro achando que está esquentando o motor. O seu carro não é de corrida. Isto só vai forçar mais ainda as peças internas pouco lubrificadas. Existem outras situações onde se considera o uso severo do carro, por exemplo, quando é utilizado em estradas de terra, fazendo com que mais sujeira se instale e diminua a vida útil de vários componentes como buchas, filtros e correias. Se o terreno for bastante acidentado, irá prejudicar mais rapidamente os componentes da suspensão e freio. Para quem está comprando um carro usado, fica então a dica. A quilometragem não define as reais condições de um carro. Procure, sempre que possível, saber mais sobre o dono do carro, qual era a função daquele veículo, por onde ele circulava e, se o carro estiver bem revisado, se possuir um histórico de revisão, aí sim a quilometragem pode ser um sinal de um carro bem cuidado e que andou pouco. Um carro mais rodado, que está com a revisão em dia, pode estar melhor que um carro de baixa quilometragem, mas mal cuidado e mal revisado. E isso sem falar na adulteração da quilometragem, uma prática comum ainda no país, infelizmente. Conclusão: na dúvida, leve em consideração o histórico e a procedência do carro. Não use unicamente o critério da baixa quilometragem como parâmetro para avaliar se um carro está bom ou não. E é isso, um abraço.